Olá, começa agora o programa Vida Saudável e como vocês estão? Por aqui tá tudo bem. A gente segue mantendo todos os protocolos de segurança, como a higienização das mãos e também o distanciamento social por meio das nossas entrevistas de forma virtual. Bom, vamos ao tema do nosso programa. Hoje iremos falar sobre Novembro Azul, um mês inteiro dedicado à conscientização sobre a importância de manter a saúde do homem em dia. E por isso nós entrevistaremos um paciente que, ao realizar exames de rotina, descobriu uma alteração na próstata. E esse diagnóstico precoce, felizmente, o livrou de uma doença mais grave. Também conversaremos com um urologista sobre os possíveis sintomas de um câncer de próstata. E ainda teremos um bate-papo com a CESAP, a Secretaria Estadual de Saúde Pública, que preparou uma programação especial para esta edição do Novembro Azul. Tudo isso e muito mais no programa Vida Saudável, que começa agora. Vamos conhecer agora a história de Luiz Alberto Capistrano, que leva uma vida saudável, realiza exames periódicos e em um desses check-ups descobriu uma alteração na próstata. Esse diagnóstico precoce o livrou de uma doença mais grave. Nosso bate-papo agora com Luiz Alberto Capistrano, que sempre realizou exames de rotina, até que um dia descobriu uma alteração na próstata. Não é isso, seu Luiz Alberto? Obrigada pela participação. Eu que agradeço esse momento, essa oportunidade, né? O senhor sempre cuidou da saúde e como foi, em um exame, como foi que o senhor descobriu que estava com essa alteração na próstata? Eu sempre fazia exame. Meu PSA estava alterado. Em 2011 já estava alterado. Quando eu fiz o toque, o médico, e quando eu fiz o PSA, o médico disse: vamos fazer cirurgia. Essa cirurgia da ressecção da próstata. Não vamos tirar a próstata, vamos fazer a cirurgia, a ressecção. Eu passei 2 dias hospitalizado e depois 17 dias dentro de casa com todos os cuidados. Depois dessa cirurgia, eu melhorei sensivelmente. O que é que o senhor estava sentindo, né, com essa alteração na próstata? O que é que isso causou de prejuízo à sua saúde? Eu estava urinando muito. Era qualquer coisa, foi o primeiro sintoma. Foi o que o médico alertou. Eu estava urinando muito. E umas dores na bexiga, descendo assim. Então ele passou uma medicação, a princípio ele passou uma medicação, essa medicação não fez o efeito, né, desejado. Então ele disse assim, não, vamos logo para a cirurgia, porque a medicação não está fazendo efeito. Ele começou com uma dosagem de 2 miligramas, depois passou para 4 miligramas e assim mesmo não estava fazendo efeito. Ele disse assim, não, ô Capistrano, vamos para a cirurgia, é melhor. Você vai ter, eu lhe garanto que você vai ter uma qualidade de vida totalmente diferente. Realmente ele acertou. Depois que o senhor fez essa ressecção da próstata, o que é que melhorou na sua vida? Eu digo que melhorou tudo. Assim, em relação até a relação com a vida. Melhorou minha relação social, porque eu já ia com os cantos, eu ia para uma reunião, ia tranquilo, porque não sentia o incômodo que dava, que era vontade de urinar. Até na relação sexual, ser bem aberta também, porque não existe uma relação boa se um não está bem, né? Então, minha vida deu uma guinada, porque eu caminhava, mas caminhava procurando, com medo de ter um problema. Eu caminhava ali no Parque das Dunas. Eu ia caminhar ali porque eu sabia que ali tinha banheiros. Agora não, eu caminho todinho ali, ó, vou até a via costeira desço, faço academia, porque melhora a qualidade de vida. Seu Luiz Alberto, então o senhor acha que o diagnóstico precoce salvou o senhor de um câncer de próstata? Esse diagnóstico para mim foi fundamental. Meu médico disse, olha, se você não tivesse me procurado mais tempo, você estaria com câncer. Como é a sua rotina de exames, de cuidados com a saúde? Continua com os mesmos cuidados e até mesmo redobrado? Eu acredito que redobrado.
Hoje eu faço exercício, faço exame, estou sempre observando alguma alteração. Se tem alguma alteração, eu já vou ao médico, falo com o médico. Se o médico passa o remédio, tomar a medicação, aquela medicação. E qualidade de vida, meditação, não tem estresse. E qual a mensagem que o senhor deixa para os homens, para eles cuidarem da saúde como um todo, terem uma atenção especial a essa questão da próstata, o diagnóstico precoce? Vocês, homens, vão ao médico, façam PSA, porque quando chega na fase avançada, não tem cura. É difícil. Então, faça seus exames, tenha uma qualidade de vida, e qualidade de vida passa por alimentação, não beber, não fumar. A mensagem que eu faço é a seguinte: prevenção é o melhor remédio. E o Vida Saudável ainda não acabou. Nós vamos a um breve intervalo e eu vou ficar aqui esperando por você. E o nosso bate-papo agora é com um urologista que vai falar sobre os sintomas de um possível câncer de próstata e quais exames devem ser feitos de forma regular. É muito importante estar atento aos primeiros sinais de um possível câncer de próstata. E é sobre este assunto que eu converso com o Dr. Rodrigo Trigueiro. Obrigada pela participação. Eu que agradeço, Mara Rochelle. Dr. Rodrigo, quais são os dados ou a previsão de câncer de próstata aqui para o Rio Grande do Norte e em todo o território nacional? Então, de acordo com dados do INCA, no ano de 2020, são esperados cerca de 65 mil novos casos de câncer de próstata no Brasil, dos quais 1.500 devem ocorrer no Rio Grande do Norte. E na nossa cidade, em Natal, aproximadamente 380 é o esperado, estimado pelo site do INCA. E também é estimado cerca de 15 mil mortes por câncer de próstata no Brasil no ano de 2020. Claro que a gente percebe que tem uma diferença entre o número de mortos e o número de casos diagnosticados, novos casos. Isso se deve principalmente porque a gente sabe que alguns pacientes vão ser diagnosticados numa fase muito inicial e numa idade mais avançada e não precisarão de tratamento, eles não vão morrer de câncer de próstata. E a gente também sabe que uma parcela importante desses pacientes foram diagnosticados numa fase inicial, numa fase que tem tratamento, foram tratados de maneira adequada e seguiram o curso da vida deles normalmente, né? Então, hoje em dia, a maioria dos pacientes, eles procuram atendimento e eles são diagnosticados sem sentir absolutamente nada. São chamados pacientes assintomáticos. A detecção termina sendo através do exame do toque retal associado ao exame de sangue chamado PSA. A partir daí, a gente seleciona os pacientes que eles vão ou não precisar fazer a biópsia de próstata, que é a biópsia de próstata que vai dizer se o paciente tem câncer ou não tem câncer. Lembrar que o fato do paciente ter algum tipo de sintoma urinário não significa necessariamente câncer de próstata, não. O paciente ele também pode apresentar a chamada hiperplasia benigna da próstata, que seria o que o leigo chama de crescimento da próstata, que também apresenta sintomas e não necessariamente é o câncer. E qual é a diferença entre os exames para a detecção dessa alteração na próstata ou desse possível câncer de próstata? Pacientes que são diagnosticados, principalmente numa fase inicial de doença, eles não têm sintomatologia. Aí o que a gente utiliza seria o exame do PSA, que é um exame de sangue, atrelado ao exame do toque retal. A partir daí, a gente seleciona os pacientes que farão biópsia de próstata. E uma opção também que tem sido utilizada seria a ressonância nuclear magnética da próstata para diagnóstico dos pacientes que poderiam necessitar de fazer a biópsia. A gente utiliza muitas vezes quando tem, em algum caso específico de paciente que, por acaso, o PSA e o toque não resolveu. E os homens precisam ficar atentos a qual possível sintoma de um câncer de próstata? Quais são os primeiros sinais? A questão do sintoma do câncer de próstata, ele pode se confundir muito com o crescimento benigno da próstata. E muitas vezes, pela sintomatologia, é difícil você diferenciar um do outro. Inclusive, o paciente ele pode ter o crescimento, a próstata aumentada de tamanho e ter o diagnóstico, assim, ter também um câncer concomitante.
De uma maneira geral, aqueles sintomas que falam mais a favor do câncer de próstata geralmente ocorrem nas doenças mais avançadas, como o sangramento durante a urina, que a gente chama de hematúria, eventualmente um sangramento durante a eliminação do sêmen, né, que a gente chama de hemospermia, dores ósseas que podem sugerir já doença metastática, já quando a doença se espalha para os ossos, por exemplo. Alguns sintomas importantes no momento de urinar, dificuldade importante para urinar, uma ardência, uma sensação de esvaziamento incompleto. Agora, lembrar que isso aí não é específico do câncer. Ele pode ocorrer também em outras situações. Até uma infecção de urina pode mimetizar, assim, simular esse tipo de sintomatologia. E a partir de qual idade os homens têm que começar a fazer exames ou de sangue ou exame do toque? O que a Sociedade Brasileira de Urologia se defende seria aqueles pacientes que apresentam fatores de risco, que seria histórico familiar, principalmente familiar de primeiro grau, tipo um pai, um irmão com já diagnóstico de câncer de próstata, ou então quem é da raça negra, que o negro ele tem uma chance maior de desenvolver o câncer de próstata. Começar o screening a partir dos 45 anos. Demais pacientes poderiam iniciar a partir dos 50 anos. Doutor Rodrigo, e com que frequência os homens devem fazer o acompanhamento, exames de rotina junto com o médico? O que acredita-se é o seguinte, que aquele paciente que tem algum sintoma, tem alguma alteração de exame, como biópsia negativa, esse aí com certeza se beneficiaria de um acompanhamento no mínimo uma vez por ano. Talvez o paciente assintomático, que fez o exame de toque, não tem nenhum nódulo, PSA normal, esse talvez poderia ser acompanhado a cada 2 anos. E quais são as opções de tratamento? Pacientes que têm principalmente os pacientes jovens, que a gente chama, aquela faixa etária assim, dos 40, 50, 60 anos, e principalmente a doença localizada na próstata, uma das melhores opções é o tratamento cirúrgico. Pacientes assim que apresentam doença metastática, a doença que já se espalhou para outros órgãos, principalmente ossos, fígado, pulmão, entra muito o tratamento através de injeções, principalmente dos hormônios, que seria com a intenção mais de controlar uma doença que já seria considerada uma doença avançada. A radioterapia também entra aí muito, assim, com as indicações parecidas com a da cirurgia. Só que existe uma tendência da gente reservar essa opção mais para os pacientes de mais idade, assim, 60, 70 anos, por exemplo, que precisem fazer tratamento, né? Os homens já estão mais conscientes nos cuidados com a saúde ou isso ainda precisa ser revisto? Exemplo, o exame do toque ainda é visto como tabu? Percebe ainda uma certa resistência, principalmente na hora de fazer o exame do toque retal. Mas, assim, a gente sabe que à medida que os anos vão se passando, o conhecimento vai sendo, assim, mais universalizado, né? O paciente hoje em dia tem acesso a informação através de vocês, por exemplo, na mídia, né? Também existem outras mídias, internet. O pessoal tem buscado informação e a gente vê que eles estão mais acessíveis à realização do exame do toque retal. Doutor Rodrigo, qual é a importância do Novembro Azul? Essa campanha ela foi criada no ano de 2003 na Austrália. Inicialmente, o foco era a questão da próstata, principalmente a questão do câncer de próstata. Só que à medida que foram passando os anos, foi vendo assim uma transferência, uma importância maior de focar mais na saúde do homem. Isso seria não necessariamente só a questão do câncer de próstata. O homem, assim, sabidamente, ele procura atendimento médico, assim, numa porcentagem menor do que as mulheres. E o homem também apresenta algumas outras doenças, como, por exemplo, a dificuldade de ereção, a diabetes, que são áreas de atuação que não são do urologista, né? Mas, assim, seria interessante puxar esse paciente para o atendimento médico. O carro-chefe da gente da urologia seria mais a questão da próstata e a questão de infecções sexualmente transmissíveis também, né? Tentar estimular essa população a procurar atendimento médico. E quem quiser tirar alguma dúvida sobre este assunto e outros assuntos em geral da saúde do homem, como é que faz para te encontrar? Nas redes sociais ou algum endereço de consultório? Bom, eu tenho algumas redes sociais, assim, no meu nome mesmo, Rodrigo Trigueiro, tanto no Instagram quanto no Facebook. Tenho o meu site próprio, né, www.rodrigotrigueiro.com.br. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já já para falar mais sobre o Novembro Azul. A CESAP, Secretaria Estadual de Saúde Pública, preparou uma programação para o Novembro Azul deste ano. Devido à pandemia, muitos eventos terão que ser realizados de forma virtual.
E a CESAP preparou uma programação para este momento do Novembro Azul. E é sobre este assunto que eu converso com Luciana Olinto, enfermeira técnica da CESAP. Luciana, obrigada pela sua participação. É um prazer estar aqui para esclarecer, prestar informações à sociedade. Qual a programação que a CESAP preparou para esta edição do ano de 2020 do Novembro Azul? O Novembro Azul, a campanha do Novembro Azul, na versão 2020, né, ela é uma campanha realmente diferenciada, porque no cenário epidemiológico que nós estamos vivenciando, de uma pandemia, nós vamos trazer toda uma programação diferenciada voltada para isso. A campanha do Novembro Azul, hoje, ela busca despertar no homem o cuidado integral da saúde. Então, a partir dos 20 anos de idade, esse homem jovem, ele já deve ser provocado, ele já deve ser estimulado a procurar os serviços de saúde para, por exemplo, verificar suas taxas, né? Já que a gente sabe que muitos homens bebem demais, se alimentam com alimentos que não são saudáveis, e muitas vezes acham que não estão doentes e estão. Então, o Novembro Azul busca despertar nele não só para que ele procure a assistência médica, procure os serviços de saúde para identificar o câncer precocemente de próstata, mas também todas as outras patologias. E qual a programação que a CESAP desenvolveu para esse Novembro Azul? O foco sempre é em ações de promoção e prevenção, né, de doenças, né, voltadas para a saúde do homem. Como estamos num ano, como já falei, atípico, ano de pandemia, então nós vamos fazer programação via internet, webinário, né? Então nós teremos um webinário que vai tratar o tema O Homem no Século XXI, com o Dr. Milton, médico convidado nosso, técnico aqui da CESAP, que vai procurar abordar esse tema. Também teremos... Vamos emitir notas técnicas para os municípios do estado do Rio Grande do Norte, direcionando e orientando, norteando esses municípios conforme diretriz do Ministério da Saúde, que nós recebemos anualmente, para que desenvolva essas ações preventivas e de promoção à saúde nos seus municípios. Claro que os municípios são autônomos, independentes, e eles vão desenvolver com as suas ações de forma diferenciada. Agora, nós aqui da CESAP também estamos fazendo um vídeo buscando despertar no homem essa preocupação, esse cuidado com a saúde. Tipo assim, desperta, homem, seu corpo fala, certo? Vamos elaborar também algumas notas informativas que vai estar nos sites, em spots de divulgação nas mídias e redes sociais. E qual a avaliação que a CESAP faz das edições anteriores do Novembro Azul e qual a expectativa para este ano? Nos anos anteriores, nós temos observado, sim, uma adesão maior deste homem. No início, as campanhas tinham uma resistência, ainda há muito estigma, né, de falar de câncer de próstata, de falar da saúde do homem. E este ano, nós esperamos, a nossa expectativa é que seja igualmente crescente, né? Até porque o acesso é mais fácil, né? Você está em casa, um celular, um tablet, um notebook, e você tem acesso em qualquer lugar. E qual a dica que você dá para as pessoas que estão acompanhando essa nossa entrevista para os homens, para eles procurarem os serviços de saúde, aderirem à campanha do Novembro Azul? Homem, você precisa se cuidar. Quanto mais cedo, melhor, né? As unidades de saúde pelo SUS estão dispostas em diversos municípios das nossas cidades, nos municípios do interior do estado do Rio Grande do Norte. Então, se direcione, se você tiver vergonha, timidez, procure o profissional enfermeiro, faça um primeiro contato, diga o que você está sentindo. Às vezes é um medo, porque o atendimento ele pode ser não só físico, ele pode ser emocional, né? A gente está tendo um adoecimento mental muito grande desse homem, da população de modo geral, mas falando do homem, com a pandemia, né? Muitas pessoas ficaram muito tempo reclusas em casa, em isolamento social. Muitos dos hábitos que esse homem normalmente tem, ele teve que ser mudado por causa do cenário epidemiológico que nós estamos vivendo. Então, esse homem, ele pode estar deprimido, ele pode estar triste, ele pode estar adoecendo mentalmente ou emocionalmente, e ele não busca uma ajuda, e ele chora escondido, ou ele não chora como a gente diz, internamente para si próprio.
ele fica agressivo e ele não sabe de onde vem isso, então procure o profissional enfermeiro, o profissional psicólogo na unidade de saúde, procure ajuda, certo? E você com certeza vai encontrar uma equipe qualificada que vai lhe atender e lhe dar todo o tratamento que você precisa e a orientação. Muitas vezes não precisa nem tratar, é uma conversa, é um acolhimento, é uma escuta qualificada que você precisa. E quem quiser saber mais sobre a programação do Novembro Azul, saber mais sobre o trabalho da CESAB, procurar algum tipo de ajuda médica, como é que faz para entrar em contato? Se for procurar por ajuda médica, ele vai procurar os serviços de saúde, né? A CESAB, ela é apoiadora dos municípios, ela é articuladora das políticas, constrói políticas também junto ao Ministério da Saúde. Então, nós estamos aqui para dar todo esse suporte junto ao município para que o serviço, a assistência seja feita com a melhor qualidade possível, cada vez melhor, né, para o usuário. Então, ele deve procurar os serviços de saúde no seu município. Com relação a informações que ele pode buscar, nós temos o site, que é o www.saude.rn.gov.br. Lá vai estar a programação, que eu já te falei, e ele pode ir acompanhando, pode aderir a essa programação, assistir os webinários que nós teremos, né, as palestras por vídeo, conferência, e participar, tirar sua dúvida, vai ter um momento de tirar sua dúvida. Bom, e nós ficamos por aqui. Tenham todos uma vida mais saudável. Se puder, fique em casa. Obrigada pela companhia e até a próxima edição.